Dando início, então, ao segundo painel da tarde, de imediato eu convido a mestre Camila Marta a compor a mesa como presidente. Camila Marta é mestre em Direito na área de Concentração, Teoria Geral da Jurisdição e do Processo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bolsista CAPES PROEX, especialista em Direito Civil, com ênfase em Direito de Família e Sucessões, especialista em Direito da Economia e da Empresa, professora nos cursos de especialização, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM-RS, advogada e atualmente doutoranda aqui pela Casa. Camila Marta, com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou inicialmente chamar o professor Antônio Gide, que vai compor presencialmente a mesa comigo. Também não poderia deixar de mencionar os demais componentes da mesa, a professora doutora Trícia Navarro Xavier Cabral, doutor Alexandre Freire, doutor Fred Didier Júnior e o doutor Camilo Zufelato, que vão nos acompanhar virtualmente. Antes de abrir os trabalhos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, ao PPGD, à PUC, de uma forma geral, e, em especial, ao professor Marco Félix Jobim, por essa oportunidade. Ao nosso homenageado, professor Sérgio, não tenho nenhuma história pessoal de convivência, enfim, é sempre via livros e doutrina, a qual sempre me engrandeceu muito. O senhor é o homenageado, mas a presenteada, no caso aqui sou eu, mas na verdade somos todos nós. Parabéns mais uma vez. Então, dando início aos trabalhos. Quem vai começar abrindo o nosso painel, a doutora Trícia Navarro Xavier, que é graduada em Direito pelo Centro Superior de Ciências Sociais de Vila Velha, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-doutoranda em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP, é juíza de Direito Estadual no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, parecerista da Revista Eletrônica de Direito Processual, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, membro fundadora da coluna semanal Processualistas e membro da Comissão Permanente de Comunicação do FONAMEC. A doutora Trícia vai nos brindar, então, com a palestra intitulada Autocomposição Coletiva, na qual eu passo a palavra. Bem-vinda, doutora Trícia, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Camila, pelas carinhosas palavras. Eu quero agradecer imensamente o convite que me foi formulado para mais um ano estar participando desse evento, que já se tornou o maior evento, acho que do Brasil, que está do mundo. E o faço na pessoa do professor Marco Félix Jobim, que é um grande amigo de todos nós. Quero dizer que é uma grande honra participar de um evento em homenagem ao professor Sérgio Arenhard, por quem nutro grande admiração. É uma grande pena não poder estar presencialmente aí com vocês, mas eu estou aqui em Brasília, também numa missão que, se Deus quiser, em outra oportunidade, em outro evento, eu trago boas notícias, né, que é a mediação do desastre de Mariana. Estamos aqui com mais de 50 pessoas presencialmente no CNJ, e por essa razão eu antecipei um pouco, eu pedi para inverter um pouco a ordem do painel, porque eu, infelizmente, não vou poder ficar também no evento para seguir nas tratativas lá de Mariana. Então, eu já peço desculpas a todos do evento e também, principalmente, aos painelistas, que são meus grandes amigos, e eu faria questão de estar aqui aprendendo um pouquinho mais com vocês. Bom, esse painel a gente vai tratar, né, como tema geral, o PL 1641, de 2021, que disciplina a ação civil pública, né, é um projeto do IBDP,
formatado por grandes especialistas na área, né, do processo coletivo, mas eu vou fazer um corte para tratar especificamente sobre a autocomposição coletiva, que é um tema bastante presente nesse projeto de lei. Primeiro, para a gente contextualizar, né, como é que está hoje o Brasil em relação a essa temática, a gente tem percebido que, de fato, o nosso ordenamento jurídico tem passado por grandes transformações legislativas, grandes transformações culturais, especialmente em relação à consensualidade. Nós temos hoje esse princípio da consensualidade muito forte, não só em matérias cíveis, mas também em matérias criminais, matérias com maior ou menor interesse público envolvido. Então, esse é um tema que, de fato, o nosso ordenamento jurídico ele absorveu com bastante ênfase, principalmente com as últimas reformas legislativas, né, de todas as matérias, praticamente, a gente tem algum grau de consensualidade sendo tratado, porque, de fato, é um meio que traz soluções mais adequadas, com menos custo, com uma duração mais razoável né, para a solução, com menor desgaste e, especialmente, com uma maior satisfação para todos os envolvidos. Bem, mas o que mudou nesse cenário? Primeiro, a gente saiu, né, daquela ideia de métodos alternativos, residuais, de solução de conflitos, para hoje falar de métodos mais adequados de solução de controvérsias. Nós temos hoje, podemos falar que temos hoje uma priorização à solução consensual, ou seja, mudando a nossa lógica, que era antes sempre priorizar a ida para o Poder Judiciário, né, de ter uma decisão adjudicada. Temos diversos ambientes e diversos métodos hoje de solução de conflitos, ou seja, as partes hoje elas possuem diversas portas para solucionar as suas disputas. Hoje, as partes também têm uma maior liberdade no processo, né? A gente sabe que os sujeitos processuais, eles foram contemplados com uma maior participação, maior empoderamento das partes, especialmente nessa temática da autocomposição. Hoje, a gente tem um pouco mais de diálogo, um pouco mais de flexibilidade procedimental do que, principalmente, em relação ao Código de 73, e também a possibilidade de consenso em diversos temas, né, de elevado interesse público, e hoje nós temos a ideia, né, de graus de disponibilidade, que é uma ideia que antes não tinha com muita, não tinha ainda amadurecido muito no nosso ordenamento. Além disso, a gente tem que pensar que o que mudou positivamente foi a capacitação dos facilitadores. A gente sabe que antes da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, os facilitadores não tinham, né, uma capacitação adequada, o que vem transformando qualitativamente as mediações e as conciliações no Brasil. O conflito virou o centro das atenções, né, e não mais o processo. A gente sabe que a gente tem um ambiente que é muito formalista, né, a gente vinha com uma rigidez processual muito grande, e hoje nós estamos agora nessa mudança de chave para prestigiar as particularidades do conflito. E, por fim, eu ressalto uma maior cooperação. Hoje a gente tem cooperação processual, cooperação entre órgãos judiciários, e isso tem feito também a diferença na formatação do nosso ambiente processual. E com isso, como eu disse, a gente acaba tendo diversas portas, com diversos métodos e diversos ambientes de solução de conflitos. Quando a gente fala de métodos, a gente está falando de negociação, conciliação, mediação, arbitragem, termo de ajustamento de conduta, dispute boards, ou seja, esses são os principais, né, que têm sido aplicados hoje no Brasil. Quando a gente fala em ambientes, a gente está falando na possibilidade do ambiente judicial, na possibilidade do ambiente extrajudicial, o âmbito da administração pública, que é um âmbito onde tem a consensualidade aplicada de um modo um pouco mais específico, né, com algumas particularidades. E também nós temos que falar das plataformas online de resolução de disputas, que têm também proporcionado às partes um ambiente para fins de autocomposição. E quando a gente fala de tipos de autocomposição, né, eu
vou mais especificamente em relação à autocomposição material, em relação ao objeto litigioso, ou então a processual, que são as nossas conhecidas convenções processuais. E, além disso, a gente tem que ter em mente que cada método desse de solução de disputas, ele tem princípios próprios, né? A gente vai no CPC, nós temos alguns princípios, a gente vai na lei de mediação, temos outros princípios, na resolução 125, na lei de arbitragem. Mas entra em cena agora o princípio da adequação, que é justamente o princípio que vai relacionar o método e o ambiente às particularidades da causa. Então, é isso que os profissionais do direito, sejam advogados, juízes, promotores, defensores, agora têm que atentar para critérios de escolhas dessas portas, né? Que pode ser a natureza do conflito, a relação entre as partes, o custo da demanda, celeridade na discussão, os efeitos pretendidos, ou seja, tudo isso pode gerar uma adequação para aquele tipo de conflito que está sendo, enfim, que se pretende resolver. E na justiça coletiva, nós temos ainda algumas particularidades, porque não há dúvidas de que ela foi extremamente afetada com toda essa ideia de consensualidade, toda essa ideia de autocomposição. E quais seriam as justificativas disso? Primeiro, são formas legítimas de resolução de direitos coletivos. Segundo, a indisponibilidade do direito não será afetada com a autocomposição. E terceiro, a efetivação dos direitos coletivos exige a sua concretização. Então, essas são as principais justificativas, mas sempre levando em consideração que a autocomposição coletiva, ela deve ser vista com lentes próprias. Porque quando a gente está tratando da autocomposição individual, nós temos toda uma lógica que é de direito disponível, né, maior confidencialidade, efeitos restritos às partes, enfim, são limites mais brandos. Quando a gente vai para a autocomposição coletiva, nós temos uma outra lógica, que é a lógica da representatividade adequada, do interesse público, confidencialidade mitigada, responsabilidade social dos envolvidos e alguns limites um pouco mais rigorosos. Hoje nós temos, no âmbito legislativo, 4 projetos de leis, projetos de lei que tratam de alguma forma de direito coletivo. E todos eles tratam da autocomposição. Uns com maior ênfase, outros com menor ênfase, mas todos tratando, seja em um capítulo específico, ou seja em diversos dispositivos, a autocomposição. E o nosso PL aqui, né, que é o objeto da nossa conversa, que é o PL 1641 de 2021, ele tem um capítulo específico tratando da autocomposição coletiva, mas em outros momentos do projeto de lei, ele também fala da autocomposição, e eu posso provar. Ele vai falar da autocomposição coletiva lá nos artigos 37 acho que 42, salvo melhor juízo. Mas, desde o artigo 14, nós já temos algumas situações que tratam da autocomposição. Então, por exemplo, no artigo 14, diz o seguinte: antes de oportunizar a defesa do réu, poderá ser designada uma audiência especial para a identificação do conflito, oportunizando, se for o caso, as partes à autocomposição na forma do artigo 22. Ou seja, é a mesma lógica, né, do artigo 334 do CPC, que é antes da defesa a gente já tentar identificar as características do conflito. Quando a gente vem para o artigo 22, ou seja, eu nem cheguei no capítulo ainda da autocomposição coletiva, diz o seguinte, que antes, durante ou depois da audiência de saneamento, o juiz deverá estimular a autocomposição. E, além disso, a autocomposição coletiva pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. No mesmo artigo, temos o seguinte, que essa solução consensual do conflito coletivo será realizada pelos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos ou por entidade extrajudicial ou por profissional qualificado, reputados adequados pelas partes. Veja que aqui a gente está tratando de consensualidade, a gente está tratando de maior
participação das partes na escolha de métodos e ambientes. No artigo 26, nós temos o seguinte, parágrafo 4º, o acordo ou a sentença deve prever a forma de execução, preferencialmente desjudicializada, inclusive, se necessário, com a constituição de fundo ou de entidade de infraestrutura específica. Então, veja a amplitude dos temas que envolvem a autocomposição nesse projeto de lei. Temos ainda no artigo 30, o parágrafo único que diz o seguinte, além das hipóteses previstas no Código de Processo Civil, dispensa-se a remessa necessária no caso de sentença de homologação de acordo. Ou seja, aqui a gente está tentando, né, acabar com uma grande discussão que tinha a respeito dessa remessa necessária. Então, aqui o projeto de lei, ele define que há essa dispensa. No artigo 34, parágrafo 4º, diz que, no decorrer do inquérito civil, poderão ser celebrados negócios jurídicos de direito material ou processual, ainda que não importem arquivamento parcial ou total do procedimento. E só a partir daí, a gente entra especificamente no capítulo que trata da autocomposição coletiva. E é muito interessante esse projeto de lei, porque, primeiro, ele traz, no artigo 37, uma série de princípios que devem ser aplicados no âmbito da autocomposição coletiva. E aqui eu cito transparência e publicidade, participação sempre que possível do grupo social titular da pretensão, boa-fé objetiva, observância à ordem pública, isonomia e segurança jurídica, enfim, ele vem tratando de um rol de princípios que devem ser aplicados à autocomposição na esfera coletiva. E, bom, outros artigos que tratam também de particularidades dessa autocomposição. Mas algumas eu chamo a atenção. Primeiro, no artigo 39 diz o seguinte, que os direitos indisponíveis passíveis de autocomposição deverão ser homologados judicialmente, exigida a intervenção do Ministério Público. Aqui a doutrina enfim, tem uma discussão sobre isso, se deveria ou não exigir, se foi ou não correto desse projeto de lei fazer essa previsão, mas o fato é que existe essa definição, pelo menos no projeto de lei. Um outro dispositivo muito interessante diz o seguinte, que o juiz deve indicar, quando ele negar a homologação, ele deve indicar expressamente na decisão judicial os motivos da rejeição da proposta e as cláusulas que devem ser reavaliadas ou o procedimento a ser observado. Então, veja que trouxe aqui uma observância do juiz de especificar, né, de auxiliar as partes em relação a essas propostas de acordo. E aí, mais na frente, a gente tem no artigo 42 o seguinte, as partes poderão celebrar convenções processuais antes ou durante o processo, inclusive no cumprimento da sentença e na execução. Então, veja que hoje a gente não tem no CPC, né, a gente aplica, obviamente, as convenções processuais, temos diversos autores que têm artigos, FPPC, eu acho que também tem algum enunciado que fala de convenções processuais na execução, mas aqui fala expressamente. E o parágrafo 1º, a autocomposição coletiva pode conter convenções processuais. No parágrafo 2º também fala de convenções processuais, ou seja, esse é um tema, né, que até quando as pessoas perguntam, as convenções processuais pegaram na prática? Eu não tenho nenhuma dúvida que elas pegaram, né? E a gente vê que em vários projetos de lei nós estamos reproduzindo a possibilidade de autocomposição processual. E um último dispositivo desse capítulo que trata da autocomposição coletiva diz o seguinte, que a ação civil pública em que haja condenação de pagar quantia, cuja titularidade pertença a um grupo ou coletividade, a indenização por dano material ou moral será destinada a um fundo ou atividade de reparação definido pelas partes, por acordo ou por juiz na decisão. Então, veja que essa autocomposição, esse projeto de lei, prevê diversos formatos
né, de constituição desse fundo, o que também me parece ser extremamente útil e extremamente interessante para a nossa prática. Então, para contextualizar o que foi dito, né, até aqui, a gente pode resumir o seguinte: são 10 artigos tratando da autocomposição e um capítulo específico falando do tema. Foram incorporadas as melhorias na autocomposição coletiva, né, consolidando o gênero como comum aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Pretende assegurar as particularidades do caso concreto sejam respeitadas, né, que é aquele princípio da adequação que eu mencionei no início. Coloca a consensualidade no centro das atividades dos sujeitos processuais e também traz uma nova perspectiva para a concretização dos direitos coletivos. Então, por todos esses motivos, eu só tenho que parabenizar, né, todos os professores que fizeram parte desse PL, da construção desse PL, e eu não tenho dúvidas que ele hoje é o projeto de lei mais completo em relação, né, aos conflitos coletivos, tutelas coletivas, e eu também não tenho dúvidas de que a autocomposição veio para ficar e ela será extremamente útil para também regulamentar, também para resolver os conflitos coletivos. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado, quero cumprimentar mais uma vez os meus colegas agora de painel, cumprimentar todos que estão nesse evento maravilhoso e devolvo a palavra para a nossa mediadora. Obrigada. Muito obrigada, professora doutora Trícia. Passo imediatamente a chamar o professor doutor Alexandre Freire, que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Federal do Paraná, secretário de Altos Estudos, Pesquisas Jurídicas e Gestão da Informação do STF, conselheiro do Conselho Nacional de Inovação do Poder Judiciário do CNJ, membro do Comitê Executivo da Rede Nacional de Cooperação Judiciária do CNJ, membro do Grupo de Trabalho do CNJ para Aperfeiçoamento do Sistema de Precedentes Judiciais, membro do Grupo de Auxílio à Comissão de Regimento Interno do STF, ex-assessor especial da Presidência do STF, ex-subchefe adjunto de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, editor-chefe da Revista Suprema do STF e professor do IDP do Distrito Federal e da PUC-Rio. O professor Alexandre Freire vai nos brindar, então, com a palestra a respeito do PL 1641 de 2021 e seus reflexos nos julgamentos repetitivos. Lhe passo a palavra, professor. Boa tarde a todas e todos. Para mim é uma grande honra poder participar deste notável evento em homenagem ao meu querido professor Sérgio Arenhardt. Gostaria de agradecer o gentil convite em nome do professor Marcos Félix Jobim. Para mim é uma grande satisfação poder dividir este painel com amigos queridos. Queria parabenizar a professora Trícia Navarro pela sua exposição, muito elucidativa, muito interessante, principalmente pela sua análise sistemática a respeito do projeto e das demais iniciativas legislativas que tramitam no Congresso Nacional. É sempre muito bom ouvir a professora Trícia, em razão da sua experiência como magistrada, docente, sobretudo atualmente contribuindo no Conselho Nacional de Justiça em questões relevantes, como a que ela vai enfrentar agora à tarde, que é o caso Mariana, e também na formulação de políticas relevantes judiciárias para o nosso sistema de justiça. Antes de iniciar minha exposição, me parece importante fazer um breve registro de algo que me chamou a atenção no início da minha vida acadêmica. Era meados de 2000 e eu eu sou graduado pela Universidade Federal do Maranhão e escolhi fazer o mestrado na Universidade Federal do Paraná. E à época não existiam essas facilidades que nós temos hoje de transporte, muito menos eu tinha condições de fazer um voo para cada fase desse seletivo, que era um seletivo complexo e longo. Então, a decisão foi, eu vou antecipar um ano a minha formatura, vou em agosto para o Paraná, e lá eu vou
fazer fase por fase, caso seja aprovado. Do contrário, se eu não lograr isso nas demais fases, pego o ônibus e volto para São Luís do Maranhão. E assim eu fui para Curitiba, fiquei hospedado durante 6 meses na Casa do Estudante Universitário, nas proximidades do Passeio Público de Curitiba, e religiosamente ia todos os dias para a nossa querida Biblioteca de Ciências Jurídicas Federal do Paraná. E ali sentava numa mesa e estudava para as fases subsequentes desse importante seletivo. E me chamava a atenção um quadro que tinha um jovem estudando, muito concentrado. E sempre eu sentava ali, quando eu estava meditando sobre o que estava escrevendo, parava, olhava, tinha aquele quadro muito representativo de um jovem estudando, bastante concentrado. E um dia eu tive a curiosidade de perguntar para a bibliotecária, quem é aquele jovem ali? Ela me disse, você não conhece um dos alunos mais brilhantes da faculdade? Aí eu, não conheço, não sou daqui. É o Sérgio Arenhart. E aquilo ficou na minha memória. E sempre perguntava quem era o Sérgio Arenhart. Até que um dia, já aprovado no processo seletivo, eu tive a oportunidade de conhecer um colega de graduação e me disse, o professor Sérgio Arenhart é o autor desse livro, Tutela Inibitória da Vida Privada. E li esse livro com muita atenção à época, depois li o Tutela Inibitória Coletiva e depois passei a acompanhar com muita atenção os trabalhos do professor Sérgio Arenhart. E sempre, quando se tocava o nome do professor, a ideia era sempre a seguinte, o professor é uma fonte de inspiração aqui. E à época o professor Arenhart não era professor da universidade, mas veja que sempre foi um grande exemplo, para que se tenha uma ideia de que, de fato, a palavra ela é convincente, mas o exemplo ele sempre arrasta, porque as pessoas sempre lembravam do Sérgio como um aluno dedicado e um grande exemplo. E isso, para mim, foi muito marcante. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio pessoalmente, e tudo isso se revelou como verdade. Então, para mim, é uma grande honra poder hoje participar desse evento em homenagem ao meu querido amigo, meu professor Sérgio Arenhart, professor de todos nós. Bem, o tema que eu resolvi abordar nesse importante evento é justamente o tema da relação entre o processo repetitivo e o PL. Quando nós falamos de processo repetitivo, quero focar especificamente no tema relacionado aos processos repetitivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que em 2004, o Supremo Tribunal Federal ele passava por um momento de bastante constrangimento institucional. Por quais razões isso acontecia? Pelo simples fato de que o Supremo possuía no seu acervo, em 2004, 186.039 processos. Eu fiz o dever de casa e fiz esse levantamento no Escritório de Estatística da Suprema Corte. Vejam que é um número bastante representativo para o julgamento de uma Corte Suprema, como o Supremo Tribunal Federal. Esse número motivou uma ação conjunta dos 3 poderes para se conferir maior eficiência ao Supremo Tribunal Federal e também aos demais atores do sistema de justiça. Então, se imaginou, através de um pacto denominado de Pacto Republicano 1, a possibilidade de se instituir filtros qualitativos e quantitativos para o Supremo Tribunal Federal exercer adequadamente seu papel de corte constitucional. E uma das iniciativas foi justamente conferir ao Supremo Tribunal Federal uma importante ferramenta, que é justamente a repercussão geral da questão constitucional, que permitia ao Supremo Tribunal Federal o exame de temas constitucionais que pudessem ostentar relevância e transcendência. E vejam que aqui não era tão somente um requisito de admissibilidade como à época se imaginou, a exemplo do pré-questionamento, a exemplo da demonstração de exaurimento de instância, não. A repercussão geral funcionou, de fato, como um verdadeiro filtro e também uma técnica de gerenciamento de processos. Mas, embora a emenda constitucional 45 tenha sido aprovada em 2004, não foi possível uma mediação, não foi possível a sua implementação inicialmente no Supremo Tribunal Federal. Houve a necessidade de uma mediação legislativa que desse uma densidade normativa mínima para a repercussão geral. Daí surge, em 2006, a Lei 11.418, que além de disciplinar a repercussão geral, também permitiu ao Supremo Tribunal Federal, no exercício da sua competência constitucional, o julgamento de recursos extraordinários seriais ou múltiplos.
Então, a partir de 2007, vejam, 3 anos após a aprovação da Emenda Constitucional 45, se implementou a repercussão geral da questão constitucional no âmbito da Suprema Corte. Então, a repercussão geral ela passa a ser operacionalizada no Supremo em 2007, a partir da arquitetura regimental instituída pela Emenda Regimental número 21, que permitiu ao Supremo examinar esse tópico relevante do recurso extraordinário para analisar se, no caso, haveria ou não repercussão geral. Isso tanto para os recursos de perfis individual e repetitivos. Com os recursos de perfil repetitivo, o Supremo Tribunal Federal passou a estabelecer para uma boa execução dessa tarefa um diálogo muito fino com as cortes de origem, na medida que as cortes de origem realizam um processo de pensamento dos recursos representativos de controvérsia em matéria constitucional, para que, a partir da identificação de que uma matéria é relevante, ela é transcendente, e que não se possuía no âmbito Supremo nenhum tema semelhante no seu portfólio, aquele recurso reconhecido como representativo de controvérsia fosse encaminhado para a Suprema Corte. E no âmbito da Suprema Corte, o que é que nós tínhamos que realizar? Nós tínhamos que fazer uma análise dessa matéria. Então, os ministros analisavam o tema, inicialmente no ambiente de deliberação presencial. Isso já se mostrou, em um primeiro momento, ineficiente pelas razões mais simples. O ambiente de deliberação era o plenário. O plenário sempre foi um espaço jurisdicional da Corte historicamente congestionado. Por quê? Porque ali se decidiam os grandes temas da República, como continua a se decidir. As ações do controle abstrato de constitucionalidade, os mandados de segurança, as ações cíveis originárias que versam sobre conflito federativo. Então, se pensou em se instituir um espaço de deliberação próprio, que é o plenário virtual para o exame da repercussão geral. E vejam que o plenário virtual, hoje, ele cumpre funções importantes dentro do exame dos recursos repetitivos e da apreciação da própria repercussão geral, na medida em que se permite que, ao invés de se decidir esse tema em um espaço tão complexo, que é o plenário presencial, se possa analisar a natureza constitucional da matéria no âmbito do recurso, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no plenário virtual, na sequência, o exame da própria repercussão geral, os atributos de relevância, os atributos de transcendência, e também, em situações excepcionais, é possível se reafirmar a jurisprudência, que nada mais é do que o julgamento de mérito. Esses avanços importantes, no caso, a instituição de um filtro quantitativo e qualitativo, bem como a possibilidade de se realizar uma técnica de julgamento por amostragem de recursos extraordinários do Supremo Tribunal Federal, conferiu ao Supremo Tribunal Federal maior eficiência e uma menor taxa de congestionamento institucional. E os números possuem a força de explicar o êxito desses experimentos institucionais no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vejam que, em 2008, o ano subsequente à própria instituição do filtro da repercussão geral e a aplicação da técnica de julgamento de feitos repetitivos, o Supremo ele teve o seu acervo alcançando uma marca até então inusitada de 108 mil processos. Veja que esse número foi um número bastante representativo e objeto de muita comemoração no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque nós saímos de 186 mil processos em 2004 para, em 2008, ano subsequente à implementação da repercussão geral, alcançarmos a marca histórica de 108 mil processos. E esses números passaram a decrescer, ao ponto do Supremo Tribunal Federal alcançar, em 2020, a marca histórica de 26.226 processos, o menor acervo até então da história do Supremo Tribunal Federal pós-88. Agora, esses números ainda não são condizentes com o papel de uma Corte Constitucional. Então, por mais que o Supremo Tribunal Federal ele administre hoje adequadamente esse passivo no âmbito do tribunal, isso se dá através de um diálogo que é estabelecido com as cortes de origem, na medida em que os recursos eles não desapareceram. O Supremo ele faz uma seleção em diálogo institucional com as cortes de origem para pensar um recurso que seja representativo do debate que ocorre na instância de origem.
para, a partir de 2 ou mais recursos, a Corte julgar o mérito daquela questão, fixar uma tese, e essa tese servir como uma pauta de conduta a ser observada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a partir de um modelo de vinculação horizontal para a Corte e vertical para as instâncias de origem. Agora, esse modelo serviu para a resolução de um grave problema que poderia comprometer institucionalmente o Supremo Tribunal Federal, em razão do próprio estrangulamento da prestação jurisdicional, mas ele não pode ser um modelo que se perpetue. Por qual razão? Porque o Supremo Tribunal Federal, bem como o próprio Superior Tribunal de Justiça, eles não podem servir como órgãos responsáveis por gerenciamento de processo. Eles não podem ser órgãos que resolvam a litigiosidade repetitiva infraconstitucional no âmbito do STJ e resolvam a litigiosidade repetitiva constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esse é um papel que deve ser conferido às instâncias de origem, principalmente o primeiro grau de jurisdição. Daí, no meu modo de ver, o êxito na aprovação do PL resultar em uma redignificação do papel do Supremo Tribunal Federal, não como uma corte constitucional responsável pelo dimensionamento da litigância repetitiva, mas, sobretudo, pela formação de precedentes. A corte, ela poderia exercer esse papel de forma adequada se nós tivéssemos um processo coletivo mais eficiente. Esse processo coletivo mais eficiente, me parece, que tem os seus contornos no próprio PL que nós estamos discutindo neste painel. E em 2 pontos, eles podem manter um certo diálogo. Quais pontos seriam esses? Os pontos relacionados ao tipo de perfil de demanda que é discutida nos processos coletivos, que poderiam ser, inclusive, objeto de paradigma para a seleção dos recursos dessas decisões interpostas, para que o Supremo possa selecionar um único caso e bem decidido. Nós teríamos aí a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, ao invés de selecionar 2 ou mais, e muitas das vezes recursos com fundamentações inconsistentes, decorrentes de decisões insuficientes, com a pobreza argumentativa, com uma densidade fática questionável, como muitas vezes nós encontramos no processo de seleção desses recursos para a submissão do plenário virtual ou da deliberação presencial. E, muitas das vezes, havendo a necessidade de se admitir o número expressivo de amici curiae e designar audiência pública. Por quais razões? A primeira delas é justamente em razão da insuficiência de um debate qualificado sobre essas matérias nas instâncias de origem, e há necessidade do Supremo Tribunal Federal fazer uma espécie de reajuste da discussão. E essa discussão se dá através da audiência pública, em que se consegue colher depoimentos que possam permitir ao Supremo Tribunal Federal diminuir determinado tipo de assimetria informativa. Então, esse tipo de debate, ele me parece melhor qualificado no âmbito de um processo coletivo. Isso permitiria ao Supremo Tribunal Federal decidir um tema de recurso extraordinário com a qualificação de repetitivo, mas decorrente de um julgamento proferido em 2º grau, em apelação, no julgamento de um processo coletivo. Então, vejam que existem interfaces entre o próprio PL e o próprio processo coletivo e a sistemática de julgamentos de feitos repetitivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, a mensagem que eu gostaria de passar era justamente esta: a necessidade de um refinamento do processo coletivo a partir da própria idealização do projeto que hoje tramita no Congresso Nacional, para que se possa, a partir da aprovação do texto, na forma como está, permitir que o Supremo Tribunal Federal possa exercer a sua função como Corte Constitucional, sem a necessidade de atuar como uma espécie de tribunal de gerenciamento de casos. Veja que o Supremo Tribunal Federal tem uma Secretaria de Gerenciamento de Precedentes, o que, evidentemente, é uma expressão equivocada, mas uma corte como o Supremo Tribunal Federal não pode ter uma unidade para gerenciar casos repetitivos, sendo que essa é uma atividade própria de técnicas e ferramentas que possam ser
desenvolvidas no primeiro grau de jurisdição ou no segundo grau de jurisdição, através, por exemplo, no segundo grau de jurisdição do próprio IRDR, e através do primeiro grau de jurisdição de um exercício adequado do exame de ações coletivas. Então, seriam essas as minhas considerações. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o gentil convite ao professor Marcos Félix Jobim e passo a palavra à nossa presidente de mesa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Dr. Alexandre Freire, excelente explanação. Passo de imediato, então, a palavra ao professor Dr. Camilo Zufelato, que é graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Direito pela Universidade degli Studi di Roma Tor Vergata, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, e atualmente é professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O professor Camilo vai nos falar sobre as contribuições do PL para a unidade do direito. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Me escutam? Tá bem. Eu quero, inicialmente, saudar todos os colegas e amigos dessa mesa extraordinária. Ouvi muito atentamente a Trícia e o Alexandre, sempre aprendo com vocês. É bom revê-los ainda aqui virtualmente. Eu já quero também saudar quem vem depois, que é o professor Antônio Gide e o professor Fred Didier, são dois grandes amigos. Eu acho que a organização deixou a Bahia para depois, porque é o que tem de melhor, né, por aqui. Então, é sempre uma alegria enorme estar na presença de vocês. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha felicidade em participar desse congresso, que, sem dúvida nenhuma, é o congresso mais importante de processo coletivo do Brasil, e, quiçá, do mundo. Acho que eu não conheço um congresso de processo coletivo desse tamanho. O nosso processo coletivo é muito importante, e esse congresso reflete exatamente o estado da arte das discussões. Então, em função disso, eu quero agradecer, na pessoa do organizador fundamental desta iniciativa, o professor e amigo Marco Félix Jobim, pelo convite e pela iniciativa. Faço um agradecimento meu, mas também de todos aqueles que estudam o processo coletivo, que reconhecem nesse ramo do direito a importância magna que tem. Então, Marco, meu amigo, obrigado pelo convite e pela organização. E quero, em segundo lugar, dizer da justiça que é este evento do ano 2022 ser em homenagem a um dos maiores juristas brasileiros. O professor Sérgio Arenhart dispensa qualquer tipo de fala sobre o que ele representa na ciência processual brasileira. Eu não quero ser aqui repetitivo, mas, Sérgio, você realmente é um dos maiores processualistas, é espelho para todos nós, porque além de ser tecnicamente um grande jurista, é também uma pessoa, um caráter humano, humildade e amizade absolutamente ímpares. Então, é muito merecida essa homenagem, e a única coisa que lamento é não poder estar presente para abraçá-lo e dizer quanto que você é importante para a nossa ciência processual. Muito bem, feitas estas breves palavras de introdução, eu quero passar diretamente ao tema, na linha do que já foi aqui estabelecido. Nós estamos numa mesa sobre as contribuições do PL, né, ou melhor, sobre o PL, e o meu enfoque seria, até para ser coerente com o tema do Congresso, o Congresso fala de coletivização e unidade do direito, eu gostaria de pensar alguns aspectos do PL para analisá-los à luz exatamente da busca de unidade do direito. Acho que nunca é demais lembrarmos que uma das funções mais importantes do processo coletivo é exatamente a busca de unidade.
Nós sabemos que existe aí uma diferença ontológica entre os difusos e coletivos como essencialmente indivisíveis, os individuais homogêneos essencialmente divisíveis, mas em que pese essa diferença ontológica, qualquer espécie de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo deve, em linha de máxima, propiciar acesso à justiça e unidade decisória. Eu acho importante ressaltar isto, porque com a vinda do Código de Processo Civil, que não trata de processo coletivo, mas tem uma série de institutos que dialogam com o processo coletivo, ou mesmo para alguns autores, Fred e Hermes são desta linha de pensamento, passa-se, digamos, a redefinir as linhas do processo coletivo com os repetitivos, IRDR, assim por diante. O fato é que, talvez nos últimos anos, do ponto de vista de experiência prática, o processo coletivo tenha, em alguma medida, encontrado um parceiro que, dentro do Código do Processo Civil, está nos repetitivos. Acho que há uma série de mudanças, mas eu, pessoalmente, entendo que, sobretudo a partir de algumas decisões judiciais em tema de processos coletivos, talvez a tutela coletiva nunca esteve tão em alta como nos últimos anos no Brasil. Então, me parece que a busca de unidade é sempre algo que está no DNA do próprio processo coletivo. Assim como está no DNA do processo coletivo brasileiro, as inúmeras iniciativas em torno do aprimoramento legislativo coletivo brasileiro. Digamos assim, dispensável dizer a origem desse microsistema. Discussões no final dos anos 70, início dos anos 80 se consolida num projeto de lei, não se sabia nem muito bem o que era. O fato é que nós temos, já desde a discussão da Lei da Ação Civil Pública de 85, inúmeros mecanismos que tentam aprimorar o nosso sistema. É indiscutível que nós precisamos aprimorar o nosso sistema. Eu não vou tratar da comparação do PL aqui analisado com os demais PLs. Eu tenho certeza que com o Antônio Gide na mesa, esse trabalho vai ser, de alguma forma, feito com a, digamos, com a veemência que ele demanda. O fato é que os projetos de lei que nós sempre tivemos no processo coletivo brasileiro, eles sempre serviram para fazer caminhar as discussões doutrinárias e jurisprudenciais em torno do tema. Então, feita digamos, esse reconhecimento sobre a importância do processo coletivo para a unidade do direito, em que pese algumas modificações no seio do Código de Processo Civil tenham também buscado esta finalidade, e feita também uma breve introdução sobre o fato de que me parece que nós estamos diante do melhor projeto de lei, eu destaquei algumas referências normativas do PL para que a gente possa analisar à luz de busca de unidade do direito. É claro que nós temos muitas novidades nesse PL que está aqui sendo discutido hoje. A Trícia mesmo deu destaque às técnicas autocompositivas. Eu poderia, talvez, discutir vários outros aspectos, sempre em torno desta busca de unidade, mas selecionei algumas que me parece que estão mais diretamente ligadas com essa busca de unidade e talvez algumas delas que revelem novidades deste PL. Eu destacaria como primeiro grande tema, eu não vou tratar de todo esse grande tema aqui, mas acho que ele é fundamental para a busca de unidade por meio do processo coletivo, que é a relação entre demandas. É típico do processo coletivo que o assunto da relação entre demandas seja muito problemático, seja porque pode haver uma profusão de demandas coletivas sobre mesmos fatos e também a relação das demandas coletivas com as respectivas e correlatas ações individuais. Então, no tema das relações entre demandas, me parece que a busca da unidade se sobressai de maneira muito forte. Então, eu destacaria o artigo 9º do projeto de lei, que, digamos, confirma a ideia de que haverá litispendência quando a primeira ação for distribuída,
litispendência essa para qualquer outra ação coletiva que tenha a mesma causa de pedir e pedido e, destaco, grupo protegido. É claro que aqui nós temos uma característica fundamental do próprio processo coletivo, em que o grupo de atingidos pode ser também um elemento caracterizador da litispendência. Agora, reconhecendo esta litispendência na primeira demanda distribuída, nós temos que pensar o que fazer com o segundo, o terceiro, enfim, com os processos seguintes distribuídos. E tem uma regra muito interessante no parágrafo 1º, que diz que o segundo processo deve ser remetido ao juízo prevento, portanto, a clara ideia de que a prevenção e a litispendência estimulam a unidade decisória, mas eu destaco, integrando-se ao primeiro processo, o acervo probatório e a argumentação contida no segundo, para todos os fins, assegurado o novo contraditório. Isso me parece muito importante, porque o processo coletivo não pode ser o processo de quem chegou primeiro, ou seja, a indução de litispendência e prevenção não pode eliminar a efetiva participação de outros legitimados, inclusive com o acervo probatório, neste processo. Então, isso me parece que não só busca unidade, como estimula decisões mais condizentes com a realidade. Ainda é o artigo 9º, que traz uma regra muito importante, e já conhecida de todos nós hoje, que é o fato de que a ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais baseadas no mesmo conjunto de fatos. Não produzir, não gerar litispendência não significa que o Código não vai cuidar desta relação, como nós veremos na sequência. Me parece que também é fundamental para a unidade decisória e a concentração de julgamentos a regra contemplada no artigo 13 do projeto, que aplica a flexibilidade na estabilização da demanda. Isso já é um assunto recorrente em vários outros projetos de lei. Aqui se permite, parágrafo único do artigo 13, que até o julgamento da demanda, possa-se fazer alteração do pedido ou da causa de pedir em razão de circunstâncias ou fatos supervenientes, independentemente da anuência do demandado, devendo ser assegurado o contraditório. Me parece que é uma regra absolutamente em consonância com as características do conflito coletivo, que muitas vezes no momento da propositura da ação, ou mesmo em relação àquele legitimado que primeiro ajuizou a demanda, não se conhece a integralidade do conflito. Portanto, permitir esta flexibilidade e adaptação em relação à causa de pedir, quebrando a regra de rigidez da estabilização das demandas, me parece que estimula a unidade decisória. Há também uma regra muito interessante que está contida no artigo 23 do Código de Processo, do projeto de lei de nova ação civil pública, que diz respeito à suspensão dos processos individuais afetados pela decisão coletiva. Como eu mencionei, o artigo 9º diz que não há indução de litispendência, mas nós sabemos que aqui pode ter uma questão muito importante do ponto de vista prático, que seria a tramitação concomitante de ação coletiva e ações individuais. Então, diz o artigo 23, na esteira do que outros projetos e discussões, inclusive decisões do Superior Tribunal de Justiça, já têm reconhecido, que é, após a decisão de saneamento e organização do processo da ação civil pública, serão suspensos os processos individuais que possam ser afetados pela decisão coletiva. Ou seja, essa é uma mudança radical, digamos assim, do ponto de vista de norma jurídica, porque se opõe ao que nós temos hoje no 103, 104 do Código de Defesa do Consumidor, mas parece que coerente com os avanços em prol de uma busca mais eficiente de tutela coletiva. Claro, não vou tocar nesse assunto aqui, porque não temos tempo, é preciso tomar cuidado com esses eventuais excessos em relação ao acesso, a óbices de acesso à justiça. Mas é preciso dizer também que esse projeto contempla regras como exigência de representatividade adequada, os mecanismos de tutela provisória de urgência estão contemplados, mesmo no caso de suspensão dos processos individuais. Então, há um conjunto de outras medidas que, de alguma maneira, restringem os eventuais prejuízos dessa suspensão individual.
Menciono ainda, eu sei que temos pouquíssimo tempo aqui para falar, né, mas eu menciono em relação ao regime de coisa julgada coletiva. Uma outra mudança radical, o artigo 32, propõe a formação de coisa julgada independentemente da suficiência ou insuficiência probatória. É uma discussão também clássica do processo coletivo. Como eu disse há pouco, o projeto aposta no controle judicial da representatividade adequada, e isso muda bastante os riscos que estariam por trás da escolha legislativa da conjugada segundo eventum probationis. O fato é que me parece que isso também é um critério de estímulo à unidade decisória, unidade do direito decorrente do processo coletivo. E, por fim, porque sei que o meu tempo já está se esgotando, eu queria mencionar que talvez um dos mecanismos mais interessantes e polêmicos de busca de unidade do direito por meio deste projeto é a famigerada conversão de ação individual em ação coletiva. Há muita discussão sobre essa figura, que já foi prevista em projetos mais antigos, propositura da professorada Pellegrini e Kazuo Watanabe. Na versão aprovada do Código de Processo Civil, artigo 333, contemplava uma figura absolutamente semelhante a essa, com algumas características um pouco diferentes. Houve um veto presidencial em torno dessa medida. Há outros projetos, como o controle judicial de políticas públicas, que estimulam, ou que tentam estimular esta conversão, e agora o projeto que nós estamos aqui discutindo também busca a adoção desse mecanismo. Me parece que a conversão de ação individual em coletiva gera algumas rupturas em relação ao que se entende tradicionalmente como tutela jurisdicional, mas me parece uma medida muito necessária para temas como, por exemplo, judicialização de medicamentos, de tratamentos de saúde, assim por diante, políticas públicas de modo geral, vagas em creche, assim por diante, porque faz retomar um curso, digamos, correto de ações, daquilo que a doutrina chama também de ações pseudo-individuais. Eu até teria outros assuntos para mencionar dentro dessa ideia de como o PL poderia estimular a unidade do direito, a unidade por meio de decisões judiciais, mas eu quero ser cumpridor aqui do meu prazo para que essa mesa não extrapole o tempo previsto. De modo que eu concluo essa fala, mais uma vez renovando os agradecimentos à organização, a todos os amigos aqui presentes nessa mesa, e envio um forte abraço, ainda que virtual, ao nosso homenageado, professor Sérgio Arenhart. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Eu, inicialmente, queria me desculpar por só ter chegado nesse momento nessa sala virtual. Eu estava num julgamento de um caso meu,
a sessão começou 1h30, mas o meu processo só foi chamado 15 para as 5. Então, era um caso lá no Distrito Federal, deu tempo de sair de lá e chegar aqui em Porto Alegre. Esses meios de transporte contemporâneos permitem esse tipo de rapidez. Então, me desculpe, não pude ouvir as palestras antes da de meu amigo Camilo. Segundo, eu queria, enfim, mandar meu abraço e minha saudação, dizer que era impossível não estar presente num evento em homenagem a Sérgio Cruz Arenhart, que eu sei que todo mundo disse isso, são vários que disseram isso, talvez mais um elogio perca um pouco do sentido, mas eu não posso deixar de registrar. Estamos diante de um gigante do processo mundial, não é só um gigante do processo brasileiro, um dos maiores processualistas do mundo, e que a gente tem orgulho de ser não só amigo, como contemporâneo, e está homenageando em vida, o que é sempre muito bom. Então, meu abraço, meu amigo Serginho, receba essa minha palestra como um beijo. E também queria parabenizar meu amigo Zufelato, aqui presente, porque é o primeiro evento que estou fazendo depois de ele ter chegado ao ápice da carreira acadêmica, que acabou de ser aprovado como mais novo professor titular da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto. Zufelato também um profundo, excelente processualista, com trânsito internacional, meu contemporâneo de geração, um grande sujeito, uma grande figura, fez um concurso belíssimo. Então, receba aqui, meu amigo Zufa, o meu abraço, meus parabéns por essa conquista, que é uma conquista que deixa todos os seus amigos muito felizes. Pois bem, saudar os meus companheiros de mesa e perdi 2 minutos, mas em 18 minutos eu falo o que eu tenho para falar. Vejam, meus caros, acho que todos sabem que há projetos de lei tramitando do Congresso Nacional para reformular a Lei de Ação Civil Pública, revogar a Lei de Ação Civil Pública e criar um novo marco regulatório do processo coletivo no Brasil. Veja, nós temos... O Brasil tem uma cultura de processo coletivo muito sólida e muito rica. Percebam, o que eu chamo de cultura do processo coletivo? Nós temos leis, e são muitas, a ponto de ser absolutamente difundida a ideia de que nós temos um microsistema de leis que regulam o processo coletivo no Brasil, e desde a Lei de Ação Popular, que ficou muito tempo morta do ponto de vista do estudo dela como um instrumento de tutela coletiva, só 10 anos depois isso foi percebido, mas passando pela Lei de Ação Civil Pública, em 85, até chegar hoje com o CDC, Constituição, os diversos estatutos que regulam a tutela coletiva no Brasil, leis como mandado de segurança coletivo, da gestão coletiva, enfim. Nós temos muitas leis, e leis que foram melhorando com o tempo e viraram paradigma, inclusive, para a América Latina. O próprio Código Modelo para a Iberoamérica, de que Gide é um profundo especialista. Gide, meu abraço para você. Ele inspirou-se em muitas das disposições da legislação brasileira. Nós temos, além das leis, nós temos agora, sobretudo nos últimos 20 anos, uma boa compreensão dos tribunais superiores sobre o processo coletivo. Não foi fácil, não foi simples, até porque o processo coletivo não correspondia a uma tradição do direito brasileiro, mas a partir do século XXI, chegando tanto o STJ quanto o Supremo, passaram a examinar o processo coletivo, em regra, de forma muito boa. Claro que a gente pode criticar só aquela decisão, e eu mesmo faço isso doutrinariamente e também como advogado, mas, de um modo geral, hoje, a gente olha para os tribunais superiores e vê que há uma muito boa compreensão sobre o processo coletivo, sobre as categorias do processo coletivo, sobre os institutos do processo coletivo. Eu acho que isso tem que ser pontuado. Além de um bom arsenal legislativo, uma boa compreensão da jurisprudência dos tribunais superiores, nós também temos uma espetacular doutrina, talvez a melhor do mundo, em termos de processo coletivo. Muito provavelmente a melhor doutrina mundial em processo coletivo é a nossa. Não só
com certeza é a maior, mas isso não diz muito, mas a melhor também, me parece, não só a maior, como a melhor. Nível de reflexão sobre o processo coletivo no Brasil é impressionante. Impressionante. Sempre que a gente vai para um congresso internacional sobre processo coletivo, a impressão que eu tenho assistindo é de que estão falando de algo que, para a gente, isso já não é mais um problema há muito tempo. Há muito tempo. Eu sempre tenho essa impressão. Então, nós temos um arsenal legislativo muito bom, nós temos uma boa compreensão dos tribunais superiores, nós temos uma espetacular doutrina. Mas não basta isso para identificar uma forte cultura do processo coletivo. Há um quarto elemento que eu gosto de destacar. Nós temos muito boas práticas em processo coletivo, ou seja, soluções inovadoras que foram surgindo à medida em que os processos coletivos brasileiros foram se desenvolvendo e foram se espalhando, e soluções criadas pelos operadores, pelos advogados, pelos juízes, pelos defensores públicos, pelos membros do Ministério Público, que foram se deparando com casos cada vez mais difíceis, cada vez mais complexos, e foram engendrando soluções muito interessantes. Meus caros, a gente tem dois exemplos no Brasil, há vários, mas eu vou citar dois exemplos no Brasil de casos coletivos que poderiam ser paradigma para o mundo todo. O caso de Mariana e o caso de Maceió, envolvendo o afundamento de bairros de Maceió por um problema geofísico, são casos de tamanha complexidade e que vêm sendo, com alguma dificuldade, mas as coisas estão avançando. A própria Trícia, que acabou de sair daqui, foi para uma tentativa de mais uma rodada de mediação do caso Mariana. No caso Mariana, mais de 300 mil pessoas já foram indenizadas. Então, você com soluções muito criativas. O TAC, um dos TACs, o chamado TTAC, e o TAC-GOV, que são os dois TACs mais importantes do caso Mariana, o TTAC e o TAC-GOV, são duas peças jurídicas produzidas pela inteligência jurídica brasileira que são impressionantes. São impressionantes. A criatividade e as soluções que foram encontradas, ou tem soluções encontradas ou soluções pensadas para resolver aqueles inúmeros, milhares de problemas. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu fiz essa introdução? É porque qualquer projeto de lei hoje sobre processo coletivo, só pode ser levado a sério se ele respeitar essa cultura brasileira. Ou seja, respeitar a qualidade das nossas leis, respeitar a qualidade das decisões dos tribunais, a qualidade da nossa doutrina, a qualidade das nossas práticas. Qualquer PL que ignore isso, ou pior do que ignorar, vá de encontro a isso, é um retrocesso. É melhor não fazer nada. Do meu modo de ver, é melhor não fazer nada, porque as coisas estão indo. A gente está resolvendo e vem resolvendo. Então, se é para fazer um projeto de lei, nós temos que respeitar a cultura do processo coletivo brasileira nessas suas 4 dimensões, que é uma cultura rica, muito rica, e em muitos aspectos de altíssima qualidade. Então, isso é uma premissa eu queria dizer isso nesse congresso. E dos 3 projetos em andamento, me parece que 2 fazem bem isso. Esse, o que meu amigo Zufa falou, que é o 1500 e... Às vezes eu me confundo no número, mas é o 1500 e alguma coisa de 2021, acho que é 1541 de 2021, mas é por aí, e o 4441 de 2020. Esses 2 projetos, que em muitas coisas se assemelham, eles me parecem que respeitam isso. Você vai discordar de uma coisa ou de outra, mas eles levam em consideração esses 50 anos de tutela coletiva no Brasil, de cultura do processo coletivo no Brasil, e tenta avançar. E aí vem a segunda parte da minha exposição. Curiosamente, nós temos essa sólida cultura em processo coletivo no Brasil, mas há alguns pontos cegos ainda, curiosamente. E pontos cegos em quase todas as dimensões. Cego porque não tem legislação a respeito do assunto, ou porque a doutrina é pequena em torno do assunto, não é tão forte. Às vezes tem aquele
sempre tem gente que fale, mas não é uma doutrina muito consolidada, quer porque esses não são temas que chegaram aos tribunais ainda, de modo que se tenha consolidado, quer são temas que você vê alguma coisa na prática, mas não vê essa repercussão se generalizando. E é importante que os PLs abordem. E eu seleciono 4 desses temas. Por que eu vou selecionar 4 desses temas? Para mencionar a importância. Porque esses 4 são temas absolutamente fundamentais. 3 deles são temas, ou melhor, 2 desses 4 temas são temas de processo coletivo só, basicamente. Os outros 2 são gerais. Mas 2 são de processo coletivo, são quase que institutos do processo coletivo, ainda não regulamentados. E os outros 2 são institutos gerais, mas que, importantes no processo coletivo, não tem regulamentação nenhuma. Quais são esses 4 pontos que foram muito bem enfrentados nesses 2 PLs que eu mencionei? Primeiro, o problema da prescrição. Problema gravíssimo da atenção de quase todo mundo aqui, porque não há nada na legislação brasileira sobre prescrição em matéria de processo coletivo. Claro que existe prescrição em tutela individual, claro que existe aquela previsão do CDC, lá dos artigos 26 e 27, mas ali, no princípio individual, não há uma previsão de saber se a pretensão coletiva ela prescreve ou não. E, pior ainda, não há relação sobre não há uma regra expressa sobre a relação entre o ajuizamento da ação coletiva e a interrupção da prescrição para o plano individual. Isso é um problema clássico, um problema fundamental, porque se a gente constrói uma solução racional para isso, a gente encaminha para aquilo que o Zufelato falou, que é uma tendência de dar mais unidade ao direito, né? Porque se você harmoniza ainda mais as relações entre o processo coletivo e os processos individuais, e a prescrição é um desses pontos, isso é fundamental. E as propostas, nas propostas desses 2 PLs, que são semelhantes, para mim são as melhores, né? Deixa claro o problema da prescrição, deixa claro que a ação coletiva interrompe o prazo da prescrição para as ações individuais. Isso é um avanço que do qual a gente não pode abrir mão. O segundo ponto, que também é um instituto que não é exclusivo do processo coletivo, mas é muito importante, é o da autocomposição. E aqui um dado curioso, e mais uma vez eu vou me referir a Zufelato. Camilo, assim como eu, a gente vai muito ao Peru. Tem muitos amigos no Peru, damos aula lá, fazendo palestra lá, e Camilo acompanhou a elaboração do Código de Processo, do projeto de novo Código de Processo Civil peruano, que tem um pedaço lá de processo coletivo. Me chamaram para eu ver, eu vi, e achei curioso que não tinha nenhum artigo sobre autocomposição, nenhum artigo. Aí eu perguntei se era um esquecimento, ou se foi deliberado. Realmente eles não iam regular. A resposta deles foi a seguinte: a gente nem passou pela cabeça. Não é que é esquecimento, porque esquecimento é diferente. Você estava com aquilo na cabeça, mas aí se passou. Não, é que essa ideia de autocomposição coletiva é uma ideia que não existia. É uma ideia que não existia. Aí eu respondi a eles, curiosamente, para nós brasileiros, imaginar processo coletivo sem autocomposição é uma ficção. É uma ficção. Qualquer pesquisa vai demonstrar que a maior parte, quando eu falo a maior parte aqui, a maior parte, muito maior parte dos problemas coletivos no Brasil é resolvida por autocomposição. Seja a autocomposição já feita no âmbito do inquérito civil, com compromisso de ajustamento de conduta, seja a autocomposição judicial, já com ação civil pública em curso. Então, não dá para pensar em processo coletivo sem autocomposição. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Eu até diria que vale a pena a gente tentar aprovar uma lei só da autocomposição coletiva, caso esses PLs não andem. A gente destaca esse pedaço do PL só para regulamentar, só para ter uma lei para isso. Por quê? Porque não tem regulamentação nenhuma. Nenhuma. O que se tem é previsão do compromisso de ajustamento de conduta, que é um parágrafo do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública de 85, e não há mais nada. Toda a dogmática que nós temos sobre a autocomposição coletiva é uma dogmática da prática e com a ajuda da doutrina. E veja, foi essa dogmática da prática e da doutrina que fez com que soluções como Mariana e de Maceió saíssem. Não existe autocomposição para ação envolvendo direitos individuais homogêneos. Não existe. Não existe regulamentação nenhuma. Se faz isso no Brasil, mas não há regulamentação alguma, não há nem previsão legal. Então, era chegada a hora de fazer isso. Não por acaso, os 2 PLs, a parte de autocomposição é a maior.
dos PLs. Sim, proporcionalmente, a maior parte. Porque é onde está a maior, percebam bem, a maior área de solução de conflitos coletivos no Brasil, quer dizer, o maior espaço de solução de conflitos, que é a autocomposição, paradoxalmente, o espaço menos regulado do processo coletivo. Então, é preciso criar uma regulamentação que dê mais segurança jurídica a quem vai fazer o acordo. Isso é muito importante, porque o discurso dos PLs para ser aprovado é o discurso da segurança jurídica, que as pessoas têm que ter, sobretudo os réus da ação civil pública, para poder celebrar um acordo. O terceiro instituto, que esse é propriamente do processo coletivo, e que não tem regulamentação, é o inquérito civil. O inquérito civil no Brasil ele é previsto na Lei de Ação Civil Pública, previsto na Constituição Federal e regulamentado por uma resolução do CNMP e pelas resoluções de cada um dos ministérios públicos. Então, você tem a resolução do CNMP como marco regulatório do inquérito civil. Não pode. Não pode ser só isso. Eu até acho que o CNMP pode regulamentar alguma coisa, mas não pode ser só isso. Então, já que a gente vai fazer uma lei sobre o processo coletivo no Brasil, tem que regulamentar o inquérito civil e trazer o inquérito civil para o século XXI. O que significa isso? Trazer o inquérito civil para um sistema que prevê ampla possibilidade de produção antecipada de prova, que prevê outros instrumentos de produção de prova extrajudiciais ou preparatórios, relacionar isso com boa-fé. Portanto, por exemplo, se o Ministério Público produz um inquérito civil e não faz a autocomposição e vai propor ação civil pública, qual é a relação desse inquérito civil com a ação civil pública? O Ministério Público é obrigado a juntar, até para que o juiz saiba o que aconteceu nesse debate administrativo? Ou seja, esse tipo de reflexão, que é uma reflexão do século XXI e não de 1985, tem que vir dessa regulamentação. E ambos os projetos trazem essa regulamentação. E o quarto ponto, que é o outro instituto, que é típico do processo coletivo e que tem zero de regulamentação, são os fundos. Os fundos para onde vão as multas, para onde vão as condenações envolvendo direitos difusos e coletivos. Nós só temos previsão da lei que cria o fundo, mas não há nada em lei disciplinando uma espécie de governança geral desses fundos. Quem participa dos conselhos? Se o fundo for um fundo genérico, por exemplo, fundo de direitos difusos, vai dinheiro lá de proteção de peixe-boi, de desmatamento, vai de assoreamento de rio, você vai de tudo quanto é lugar, vai dinheiro envolvendo direito difuso. É consumidor, saúde pública. Esse dinheiro vai ser investido nas comunidades lesadas, em razão de cuja lesão veio o dinheiro. A gente não sabe como é que é a governança disso. É possível pensar em fundos judiciais ou negociais, como foi a Fundação Renova. A Fundação Renova Mariana é um fundo negocial. Em vez de se destinar um dinheiro para o Fundo de Direitos Difusos, para o Fundo de Direitos Difusos indenizar aquelas vítimas, criou-se um fundo com uma governança específica, ultra sofisticada, para poder gerir aquele dinheiro. Isso é um fundo de natureza negocial, uma prática que foi construída pelos operadores brasileiros, o que não tem previsão legal. Quer dizer, não tem previsão legal expressa. A gente vai poder fazer isso a partir dos negócios processuais e a partir da autocomposição geral. Mesmo que você não entenda que isso é um negócio processual, da autocomposição geral. Mas seria muito importante, e esses dois PLs prevêem isso, fundos de natureza judicial, negocial ou fundos legais, regras gerais de governança desses fundos para garantir a representatividade das comunidades lesadas, exigir que os dinheiros que vão para esse fundo sejam redirecionados ao ressarcimento, à recomposição das comunidades afetadas pela lesão. Isso é fundamental. É curioso, um instituto que é do processo coletivo com zero regulamentação. E ambos os projetos trazem isso. Então, terminando a minha exposição, minha palestra é para destacar isso. A cultura brasileira, do processo coletivo, a necessidade dos PLs, as propostas de mudança do processo coletivo, respeitarem essa tradição e avançarem sem retrocesso. Retrocesso é inadmissível. E regular esses pontos cegos, alguns exclusivos do processo coletivo. Há muitos outros, mas não teria tempo para falar. E outros que são comuns, mas que no processo coletivo têm peculiaridades que justificam um regramento específico. Eram essas minhas considerações, meus caros. Marco Jobim, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por ter me convidado para o maior evento mundial de processo coletivo. PUC do Rio Grande do Sul é uma das minhas casas no Brasil. Espero que na próxima vez eu vá pessoalmente, como já fui em outras oportunidades, e depois a gente possa jantar no KPP. Aquele abraço.
isso, gente, só que ninguém está falando, né? Então não está pensando isso. Ele é uma vergonha porque ele é mal feito, ele é uma vergonha porque ele trai a nossa tradição do processo coletivo. Você viu a elegância de Fred Didier? Ele não disse, eu não precisava dizer dessa forma, ele disse, só que ele falou de uma forma super elegante. Ele trai a nossa tradição do processo coletivo e ele trai os interesses do povo brasileiro. Então, agora mais ou menos que vocês já sabem por que eu não sou convidado para evento sobre processo coletivo. Eu sou uma pessoa tóxica, né? Não é uma coincidência que a minha mesa foi a única mesa. Vocês pensam que eu não percebi? Vocês pensam que eu não percebi que a minha mesa foi a única vazia? Que pediram uma pessoa, aí ela, tá bom, eu vou. Eu não vi isso acontecer, mas eu sei que ela não quer estar ali. Eu não vi, eu não tenho prova. Sabe aquela coisa que a gente sabe que aconteceu, mas a gente não tem prova? Ela deve ter sido assim, tá bom, eu te devo esse favor, Jobim. Então, em muitos aspectos, eu sou o anti-Arenhardt. Ninguém melhor do que eu para fazer essa homenagem. Eu sou o ponto alto dessa homenagem, eu sou anti ele. Tudo que ele é, eu não sou, eu sou o contrário. Então, veja bem, eu já li uns 8 projetos de Código de Processo Civil coletivo. Eu já fiz um. Todos eles foram concebidos para fortalecer as ações coletivas, de forma honesta, para melhorar o processo coletivo. Nem todos eram bons, nem todos faziam uma coisa boa, mas eu jamais vou dizer que foi uma canalice. São só ruins, por incompetência, por uma série de fatores. O projeto não é bom, não ajuda, não muda em nada o sistema, mas eram tentativas honestas de fortalecer o processo coletivo, de melhorar o processo coletivo. Alguém pode concordar ou discordar. E veja, o nosso país ele já foi violentado demais, ele por gente demais, por tempo demais. Eu acho que a gente merece algo melhor. E é daí eu ter saído da minha aposentadoria e ter voltado a discutir sobre o processo coletivo para denunciar esse projeto CNJ. Então, veja só, toda lei tem ganhadores e perdedores. Isso é uma coisa que a gente pensa muito pouco, o lado político das leis, mas que está ficando cada vez mais claro. Toda lei tem os seus ganhadores e seus perdedores, às vezes ganha aqui, perde ali. Toda lei equilibrada há ganhadores e perdedores de ambos os lados. Mas quem é que ganha com o projeto CNJ? Quem é que ganha? Os repeat players. São os bancos, as grandes empresas, o Estado. Os violadores da lei, os violadores dos direitos difusos, os violadores do... Caiu a minha caneta. Os violadores do processo coletivo. E quem é que perde com o processo coletivo? Não são, assim, grupos abstratos. São grupos concretos. Quem perde com esse projeto é o grupo de consumidores, grupo de negros, grupo de mulheres, grupos de pessoas com deficiências, a comunidade LGBT, a ordem econômica, os usuários do serviço público, o patrimônio público, social e o meio ambiente. Não é, grupo perde. Não, são grupos concretos. A gente sabe quem é que perde. Sistematicamente, você vai ler o projeto CNJ e sistematicamente você vai ver que perde o povo, ganha o poder. Perde o pobre, ganha o poder econômico, sempre, sistematicamente, em todos os artigos. Esse projeto CNJ é um presente para os bancos, é um presente para os grandes interesses econômicos e para o Estado. Então, parece que só eles estavam sendo ouvidos no processo legislativo de fazer esse projeto CNJ. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei por escrito. Parece que o que aconteceu foi que os grandes interesses econômicos fizeram uma listinha de todas aquelas coisas que elas teriam vergonha de pedir a Deus, né?
poxa, eu quero uma ação coletiva fraca. E aí, eu quero isso aqui também. Eu quero isso aqui também. Mas aí tiveram coragem, foram lá no CNJ e disseram assim, olha, morrendo de vergonha. Eu queria isso aqui, dá para me dar um? E aí um estagiário bizonho do CNJ, em vez de publicar a porcaria do projeto, publicou a listinha dos bancos. Parece que o que aconteceu foi isso. Então é um grande presente para eu ia fazer de uma forma mais calma, em homenagem, mas quando eu começo a falar, eu vou ficando um pouco irritado. Então, eu vou tentar me acalmar. Então, veja só, o projeto, ele tem alguns avanços, tá? São tímidos, coisa pouca, são meramente cosméticos, miçanga, tá? Bijuteria, migalha. Uma coisa ali que nenhum deles fortalece a ação coletiva. Eles não são sequer avanços, porque tudo isso a gente já sabia. Tudo isso a gente já sabia. Aí eu vou me acalmar mais. Eles já estavam consagrados na doutrina, eles já estavam em projetos anteriores. Então não é um grande avanço nesse projeto CNJ. Uma iniciativa da prioridade à ação coletiva como caso paradigma do IRDR, tá? A gente tem o IRDR, que pelo menos a ação coletiva seja o caso paradigma. É uma solução estranha, porque como a ação coletiva é maior que o IRDR, dá vontade de chorar. A ação coletiva é maior que o IRDR, mas a ação coletiva é que vai se curvar a ser a causa piloto do IRDR. Sabe? É o rabo balançando o cachorro. Essa é um avanço. Tá? Esse é um avanço. É que a ação coletiva se subordina ao IRDR. O pessoal adora IRDR. Eu não consigo entender essa paixão pelo IRDR. Porque o IRDR foi uma pedra colocada pelo poder econômico para parar o processo coletivo. O IRDR é uma ação coletiva canalha. O IRDR, não é a primeira vez que eu estou falando isso, o IRDR é uma ação coletiva canalha. Ela atinge apenas os membros do grupo que propuseram uma ação individual. Então, é uma ação coletiva para quem não precisa de ação coletiva. Então, ficam de fora todos aqueles que não propuseram ou não puderam propor ações individuais. O IRDR nasceu para sabotar a ação coletiva. Esse foi o objetivo. Foi um presente para duas pessoas. Foi um presente para os litigantes, os repeat players, e foi um presente para o judiciário. O judiciário adora o IRDR. Então, está todo mundo feliz. Menos quem? Menos a gente. Menos os grupos que são beneficiados pela ação coletiva. Então, é uma ação coletiva, o IRDR, da pior espécie. Porque é uma ação coletiva opt-in, em que você opta por fazer parte. E é pior do que uma ação coletiva opt-in, porque você tem que constituir advogado, você tem que fazer procuração e você tem que ter iniciativa de propor sua ação individual. Esse é o IRDR. É uma ação coletiva para quem não precisa de ação coletiva. Então, os litigantes repetitivos, eles ganham duas vezes. Eles, primeiro, respondem por um grupo muito limitado. Em vez de responder por todo o grupo, responde só para aqueles que já propuseram ação individual. E segundo, porque eles resolvem todos os processos individuais em um só. Eles ganham duas vezes. E quem é que ganha também? O Poder Judiciário, porque tem todos aqueles processos que são extintos. Então, veja como o IRDR é ardiloso. Se o IRDR é procedente, ele vai beneficiar somente quem propôs ou vier a propor ação coletiva, se ele for procedente. E se ele for improcedente, aí ele é uma ação coletiva de verdade. Pró e contra. Porque ninguém mais pode propor ação coletiva. Então, se o IRDR ganha, quem é que ganha? A carta. Não, mentira. Quem é que ganha? Quem propuser ação individual. Você ainda tem que fazer alguma coisa para se beneficiar do IRDR. Se perde, você não pode nem propor ação individual. Todo mundo é vinculado.
Tá? Então, isso é aquilo que eu chamo da coisa julgada, secundum eventum litis, in detrimentum. A gente tinha o outro, né, que era o inutilibus, e esse aqui é o, sei lá, in sacaneandum. Né? É a coisa julgada coletiva para prejudicar. Então, ela é uma ação coletiva ao contrário, ela é uma ação coletiva para prejudicar o grupo. A audiência pública, talvez a questão mais irônica desse projeto, porque o projeto foi feito e não teve audiência pública, ninguém soube, eu recebi pronto. Então, a coisa mais irônica do projeto CNJ é que ele cria a audiência pública. Né? Então, olha, tem um desse avanço aí que tem um asterisco, né? Que ele encoraja o que uma mão dá, a outra dá um tapa. Que ele encoraja a sentença coletiva líquida, mas sem que ninguém tenha percebido, revogou o artigo 95 do CDC, que permitia a sentença coletiva ilícita, que fazia com que a ação coletiva de direitos individuais homogêneos existisse. Então, veja só, tem muitas inutilidades, eu não vou falar aqui sobre isso, eu já escrevi sobre esse assunto. 1/3 desse projeto pode ser apagado sem prejuízo para a maldade que eles querem fazer, tá? Ele pode ser apagado e sem comprometimento daquilo que eles queriam fazer. Muitas imprecisões, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Mas eu não vou me concentrar nessa parte, mesmo porque o meu tempo já acabou, e eu ainda não cheguei à parte que eu queria falar, que eram os graves retrocessos. Tá? Que eram importantes, porque tudo que eu falei aqui, esse período todo que eu acabei meu tempo, é bobagem. O importante é o que eu não vou falar nessa minha apresentação. Que esse projeto traz retrocessos significativos, dolorosos. Eu listei 15 graves retrocessos e 3 que são realmente inaceitáveis. Isso sim que é preocupante. O primeiro é a revogação do CDC e da Lei de Ação Civil Pública. Tudo bem, você pode, nada é sagrado, né? Você pode apagar, mas tem que botar a coisa no lugar. E tem um monte de coisa que foi revogado e que não foi colocado nada no lugar, né? Cada uma dessas é uma coisa um exercício muito difícil você fazer, porque você tem que olhar o que estava na lei, que não há, que tem na lei atual, que não está no projeto, e tentar imaginar com um mundo sem aquilo. E cada uma dessas ausências, perdas, a gente daria um livro só de cada uma delas, dá uma monografia. Como seria o mundo sem o inquérito civil que foi revogado? O inquérito civil nesse projeto, ele é revogado todo. Não tem mais inquérito civil. A ação coletiva e líquida, desculpe, a sentença coletiva e líquida do artigo 95 é revogada. Como seria o processo coletivo em tutela dos indivíduos homogêneos, né? Sem a sentença de condenação genérica? Então, tem muita coisa que foi renovada, que foi revogada. A questão da representação adequada, né? Que, em princípio, é uma coisa boa, eu já escrevi sobre o tema, eu acho que tem que ter controle da representação adequada. Mas o CNJ, ele tem 2 questões filosóficas na representação adequada que o CNJ não quis entender. Primeiro, o controle da representação adequada, ele existe para proteger o grupo de representantes corruptos, de representantes que estariam mancomunados com o réu. É para isso que existe o controle da representação adequada, mas não no projeto. O projeto, ele mudou tudo isso, ele mudou a filosofia. O controle da representação adequada, imagine, da representação adequada do grupo, é para proteger o réu de abusos. Então, eles botam de cabeça para baixo tudo que é o controle da representação adequada. Então, o controle da representação adequada é cheio de picuinha para burocratizar, para prejudicar, para dificultar a atividade do representante, né? Uma outra coisa que não dá nem tempo para falar, que o projeto fala em representatividade adequada. Não tem nada a ver com representatividade adequada. É representação adequada, é atuação adequada, não representatividade. Representatividade é um conceito político. Quando a gente diz, esse político me representa, essa deputada me representa, isso é representatividade. Não é isso que a gente quer no processo coletivo. O que a gente quer é uma atuação adequada, uma representação adequada. Então tem uma série de coisas, tudo aí que eles pedem é para burocratizar, para dificultar
o processo coletivo. Essa divisão tripartite, é uma coisa que a gente tem, que nem devia estar aí, é porque eu tenho tanta raiva de difuso coletivo e de homogêneo, de 3, quando na verdade só são 2, mas eu preciso de 1 hora para falar sobre esse assunto. A ideia da predominância que foi importada dos Estados Unidos é o assassino número 1 de ação coletiva nos Estados Unidos, é a predominância das questões individuais. Aí eles trazem para cá, não sabem o que estão fazendo, vamos botar isso aqui, né? O projeto CNJ que promove uma publicidade inadequada, autorizando o negócio jurídico processual sem controle nenhum, usando a ideia do processo individual para o processo coletivo, o acordo entre o réu e o autor da ação coletiva para a destinação do dinheiro. Tá bom, eu cometi trabalho escravo, quanto é que eu tenho que pagar? 5 milhões? Tá bom, eu pago. Mas você constrói com esse dinheiro essa ponte aqui que vai beneficiar a minha propriedade. Faz sentido. O réu não é para dizer para onde o dinheiro vai. Não faz o menor sentido que o réu negocie. Ele ainda pode negociar o valor, mas ele não pode negociar o que vai ser feito com o dinheiro. Não faz o menor sentido. Não, tá, eu te dou 20 milhões de reais porque eu fiz esse desmatamento ilegal, mas eu quero que você faça um aeroporto aqui perto da minha propriedade. Tá? Vara especializada de processo coletivo, isso só é inteligente. Eu sei que muita gente pensa que deve ter uma vara especializada. Eu acho lindo. Imagina, eu adoraria ser um juiz da vara especializada em processo coletivo. Mas isso só é inteligente quando você não pensa no assunto. Se você começar a pensar no assunto, vamos pensar no assunto. Aí você vai ver qual a burrice. Eu vou dar um exemplo só. Eu falei que isso era burrice em 2008. Hoje, todo mundo vai concordar comigo que isso não faz sentido. Eu falei, gente, eu expliquei tudo e tal, é um absurdo. Hoje a gente teve um exemplo de uma vara especializada. A vara da Lava Jato. Imaginem só. Amem ou odeiem, ame ou deixe-o, tanto Moro como Dallagnol, ame ou deixe-o, não importa. Mas imagine só, amando ou odiando, uma vara especializada de todos os casos de corrupção, indo sempre para o Dallagnol, indo sempre para o Moro, para o resto da vida, até eles se aposentarem. Eu previ isso em 2008, como é que ninguém percebe isso? E até hoje tem gente que fala que tem que ter vara especializada. É o tipo da coisa que só vale quando a gente não pensa no assunto. Então, bom, passa isso aí, é muita coisa ruim, tá? É muita coisa ruim que eu não falei aqui. Mas só para falar rapidamente, a ação coletiva, o Fred tocou no assunto. Ele disse, não tem escrito que a propositura da ação interrompe a prescrição. Eu acho que é uma coisa absolutamente natural, não está escrito. Fred está certo. Eu acho que não faz sentido que não seja assim, que a propositura interrompa a pretensão coletiva e as individuais. Mas aí o que o projeto faz? Diz que não interrompe. Diz que não, o que é uma armadilha total, isso já aconteceu naquela questão dos bancos, né? Então, houve essa questão das associações ter que pagar a custa de sucumbência. Eu queria ter me concentrado nessa parte aqui agora, mas, infelizmente, não deu certo. Não calculei corretamente. O Ministério Público pagando sucumbência. Aí o que eles dizem? Não, mas aí o Ministério Público propõe uma ação, faz com que o réu perca um monte de dinheiro, tem que pagar honorários. Os honorários vão para o advogado, não vão nem para a parte. Isso é uma desculpa, isso é uma mentira para punir as associações e o Ministério Público. Bom, para concluir, né, eu não sei se ficou claro, mas eu não gosto muito do projeto do CNJ. Eu não sei se eu deixei isso claro, mas eu não gosto, né? São muitos os retrocessos, eles se acumulam, porque tem uma coisa que você diz assim, pô, isso aqui é muito ruim. Mas só que tem outra que também é muito ruim, mas elas se potencializam, elas acumulam e uma piora a outra. Então, e não dá para dizer que isso foi feito por inocência. Não dá para dizer, como disse Fred, a gente sabe muito o processo coletivo para dizer, não, foi feito por burrice, né? Então, em vez de avançar, a gente caminhou para trás. Se esse projeto for promulgado, a gente vai ter uma ação coletiva pior do que antes da Lei da Ação Civil Pública, né? A gente vai para trás de 85. Então, é por isso que eu peço ao CNJ que apague essa vergonha da sua história. Em homenagem a Sérgio Arenhart, eu sinto que é meu dever me opor a esse projeto. Desculpe eu ter colocado isso como sua responsabilidade. Obrigado.
Muito obrigada, professor Gide, pela sua brilhante explanação. E com essa palestra, então, eu dou por encerrado esse painel. Muito obrigada pela atenção de todos. Sim, agora a gente tem um intervalo até 18h40, então. Se eu soubesse que tinha 30 minutos, eu teria falado. Adora que você fala isso. Ele sabia. Adora que você fala isso. Parabéns, professor. Vocês já viram que eu não vou mais ser convidado.